De volta com o nosso programa Tudo Posso, estamos falando de epilepsia. E com o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito da epilepsia e diminuir o preconceito e estigma existentes na sociedade, o Purple Day, ou em português, Dia Roxo, é um esforço internacional dedicado à mobilização e mudança dessa realidade. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo o porta-voz da campanha, Eduardo Caminada. Tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, muito obrigado Eduardo, pela oportunidade. Boa tarde, valeu. Obrigado pela presença. Você também tem epilepsia, né, Eu tenho Eduardo? epilepsia desde os 3 anos de idade. E como que começou a sua luta com o Purple Day? Como que você se associou a... Como eu tenho epilepsia desde os 3 anos de idade, já passei por várias fases da minha vida, né? Relacionada, inclusive, às crises e à própria maneira de lidar com a epilepsia, né? Quando foi no começo dos anos 2000, eu achei que alguma coisa podia ser diferente em relação, principalmente, à questão de estigma e preconceito que eu sempre passei e acabei sofrendo por causa de tudo isso. E, a partir desse momento, eu entendi que se eu queria mudar alguma coisa, eu não tinha que esperar que a mudança viesse das outras pessoas. Então, a primeira mudança tinha que partir das minhas próprias atitudes. E foi a partir daí que eu criei um site que chama Viva com Epilepsia. Na época, eu escrevi um livro também, mas acabei não editando. Esse livro veio ser editado só posteriormente. E, a partir do site, eu comecei a trabalhar o site. Divulgar o site, tentar levar informação para as pessoas. Eu achava até, a princípio, que eu estaria ajudando aos outros. E eu comecei a perceber que eu estava mais me ajudando do que ajudando as outras pessoas. Tá. Eduardo, aí você conheceu essa campanha mundial, é isso? Foi 2020? Foi. Em 2011, eu conheci o Purple Day, né, que é uma campanha mundial, tudo. Entrei em contato com a Fundação Anita Kaufman para ver se eu podia trazer essa campanha para o Brasil, né? Uma maneira de trabalhar no Brasil. Anita Kaufman foi a menina que começou a campanha? Foi não, isso? Não, quem começou foi a Cassidy Megan, né? Uma menina, na época, em 2008, ela começou essa campanha. A Anita Kaufman é uma fundação nos Estados Unidos, que é quem veicula, né, a campanha do Purple Day pelo mundo, né? E atualmente eu sou o diretor do Purple Day aqui no Brasil. Então, as iniciativas que acontecem aqui no Brasil são todas coordenadas, né, comigo e entre outras pessoas que também são, assim como eu, também são embaixadores do Purple Day no Brasil. Quais são as ações programadas? Porque, assim, além das camisetas, né, inclusive a gente vai colocar foto nas redes sociais com hashtags e tudo mais. O que mais envolve esse dia? Tem ações que estão acontecendo no Brasil inteiro, acontecem em todas as regiões do Brasil. Desde ações mais simples, como uma panfletagem de entrega de flyers para poder informar a respeito da doença, né, os cuidados de crise, né, como vocês conversaram com a doutora Laura, até palestras, né, eventos em parques, o que o pessoal se junta para poder conversar, né, e junta todo mundo vestido de roxo, solta uma bexiga, né, como se fosse um ato simbólico mesmo, para poder mostrar que a epilepsia existe. O ano passado tiveram vários monumentos públicos pelo Brasil que foram iluminados de roxo. O mais importante foi o próprio Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Agora, esse ano, vão ter alguns monumentos públicos que também vão estar iluminados de roxo, mas vão ter fontes. Aqui em São Paulo vai estar a fonte do Ibirapuera, vai ser no dia 26 à noite, vai estar iluminada de roxo. Sábado. Isso, no sábado, que é o dia do Purple Day. Apesar que a iniciativa do Purple Day é uma ideia que começou com uma data, mas ela acaba se estendendo com atividades em várias outras datas, né? A gente não é que a atividade acontece somente no dia 26, né? Então, que nem essa semana já tem muitas coisas que estão acontecendo, vai passar o Purple Day, vão acontecer outras coisas, né? E a ideia é que o Purple Day ele se perpetue mesmo durante todo
o ano em várias atividades, né? E o que você viu, qual mudança você viu na vida das pessoas que têm epilepsia, que participaram do Purple Day, que começam a ser ativistas do Purple Day? O que mudou na vida delas? O que é muito interessante é você perceber que muitas pessoas que têm epilepsia, isso eu falo para você com experiência de causa, né? Por ter passado por isso. As pessoas elas ficam muito fechadas no mundo delas. Né? Inclusive, não aconteceu comigo, mas a depressão é uma doença muito comum nas pessoas que têm epilepsia. Existem vários critérios para que isso aconteça. Pode ter relação com a família, pode ser da própria pessoa, mas a partir do momento que elas começam a conhecer outras pessoas, ter relação com outras pessoas, perceber que o mundo, né, pode ser tão bom para elas e tão difícil, né, e perceber que elas podem fazer parte daquela sociedade, do mundo de uma maneira geral, como todas as outras pessoas fazem, independente de ter epilepsia, elas se sentem mais à vontade, elas se sentem mais livres. Né? Na verdade, é um preconceito bilateral, né? Sim. É um preconceito assim que vem, primeiro da pessoa que convive com alguém com epilepsia. Sim. E depois do próprio paciente, é isso? O pior preconceito que existe é o preconceito da pessoa que tem epilepsia com ela mesma. Ela se esconde, é isso? Se esconde demais. Então, não adianta... Porque né, ter uma crise não é uma coisa simples. Não é simples, né? E não adianta você exigir que o outro não seja preconceituoso com você se você tem essa atitude consigo mesmo, entendeu? Então, é muito complicado. É um trabalho de você mesmo educar as pessoas, né? E você se conhecer, né? Um autoconhecimento, a questão você se respeitar para poder exigir o respeito, né? É como a gente falou, né? É uma troca, né? E a informação, a gente levando informação para as pessoas, isso daí pode se tornar um pouco mais viável, mais fácil, ela se sente mais à vontade, percebe que existem outras pessoas que passam pelo mesmo problema que ela. Muito comum as pessoas que têm epilepsia acharem que aquilo é um problema delas, porque elas se fecham no mundo delas. Né? Você se sente mais forte hoje, Eduardo? Olha, eu me sinto. Não foi um processo muito simples chegar nesse momento e poder, né, ter a oportunidade, por exemplo, de estar conversando com vocês aqui. Né? Então, eu sempre achei que isso podia ser em alguns momentos, eu achei também que isso era um problema só meu. A partir do momento que eu comecei a enfrentar, né, eu tenho certeza que a influência da família foi muito importante nesses momentos, de tentar me mostrar, olha, você pode fazer isso, você pode ter as oportunidades, independente de ter epilepsia ou não, só que você vai ter que lutar. Não adianta, por exemplo, minha mãe, ela fez com que eu entendesse que ia chegar um momento que ela não ia mais estar segurando na minha mão para poder fazer as coisas para mim, entendeu? Então, eu ia ter um momento que isso ia acontecer, eu teria que entender, eu teria que descobrir isso sozinho. E acho que isso é uma coisa comum, não só para as pessoas que têm epilepsia, acho que isso é comum para todas as pessoas, né? E a gente vai aprendendo com o tempo. A discriminação é maior nas cidades que não são metrópoles, no interior do Brasil? Sim, é muito comum isso acontecer. As pessoas acharem que uma coisa sobrenatural, às vezes? Porque, por exemplo, numa cidade de interior muito pequena, aí a criança vai para a escola, né? Então todo mundo conhece aquela criança. Aí vai chegar um momento que a criança não vai querer mais ir para a escola, porque ela sai... O ambiente da escola é difícil, ela sai da escola, os vizinhos todos conhecem. Então, parece que todo mundo está te olhando, todo mundo está te tratando diferente, né? Então, é muito complicado isso em locais menores e onde o contato com as pessoas é maior, assim. Você se priva hoje, Eduardo? Como que é a sua vida, o seu dia a dia? É claro que eu tenho as minhas limitações, né? Todos temos, né? Mas as pessoas com epilepsia têm algumas limitações a mais. Como a própria doutora Laura falou, os cuidados em relação ao trabalho, né? Em relação ao próprio fato de dirigir ou não dirigir. Isso parece que é uma besteira, mas é muito comum as pessoas, principalmente quem está
nessa fase, né? A pessoa que tem epilepsia, que está nessa fase saindo da adolescência, né? Entrando na fase adulta, parece que isso é uma coisa importante, muito importante para eles acabam sofrendo muito com isso, né? Mas eu acabei entendendo de que forma eu posso viver, aonde estão, né, as minhas possibilidades. Eu trabalhava, eu perdi 2 empregos por causa da epilepsia. Eu procurei buscar, né, se eu não consigo trabalhar em uma empresa, de que forma que eu posso fazer? Hoje eu trabalho em casa, né, presto serviços de acordo com os meus estudos. E o Eduardo, eu estava conversando com ele nos bastidores, ele trabalha numa área complicadíssima, né? Ele é estatístico, gente, trabalha com números, não é, Eduardo? Isso mesmo. Loucura isso, meu Deus do céu, né? Para nós jornalistas, né, Maria Clara? É verdade, a gente tem uma certa versão. Mas vocês usam muitos números. A gente adora número, né? Isso é fato. A gente adora uma estatística. Eu tenho uma dúvida. Com relação a outros países, você tem alguma informação como que é? Se o preconceito é maior ou menor? Como que é? Eu não tenho, assim, um dado estatístico. Mas pelo que você sabe. Pelo que a gente conversa com outras pessoas, o preconceito ele existe em todos os lugares. Né? E em alguns lugares, dependendo do tipo de sociedade, às vezes ele é um pouco mais velado, né? E em outros é um pouco mais aberto. Né? Mas que o preconceito existe em todos os lugares, eles existem. Porque em países de primeiro mundo, supostamente, você tem mais informação. A informação chega mais rápido e chega com mais autonomia. Mas você fala que tem o mesmo o que eu percebo, retorno, né? O que eu percebo, por exemplo, é que as associações de pacientes, né, essas atividades como o próprio Purple Day, entre outras que acontecem fora do Brasil, elas têm uma força maior do que elas têm, por exemplo, num país como o Brasil, né? Então, mais organizado, as pessoas participam mais, as pessoas que têm epilepsia, elas se envolvem mais com a causa. Aqui no Brasil ainda existe um medo das pessoas se envolverem. Por exemplo, em 2011, quando eu comecei a falar do Purple Day, né, trouxe a ideia, na época, comecei a conversar nas redes sociais com as pessoas, chegou um momento que eu falei assim, no dia 26 vamos se encontrar, vamos fazer alguma coisa, vamos marcar, vamos na Paulista, a gente se encontra, tal, marquei. Estava eu e mais 4. Né? Então, quer dizer, aí você fala assim, você estava falando para pouca gente. Não, é muita gente que participa, é muita gente que vê. Agora, pouca gente fala, pouca gente se envolve. Né? Às vezes, o envolvimento das pessoas é exatamente esse. Eles entram num grupo, por exemplo, numa rede social, e eles ficam olhando o que acontece lá dentro. Né? Então, para eles aquilo já dá uma segurança, né? Poxa, olha, tem gente falando, eu não vou participar, mas eu estou vendo, né? Aí, quando eles começam a se sentir um pouco mais à vontade, eles começam a participar e se envolver um pouco mais. Você recebe muito contato de pais que buscam informação com você, Eduardo? É muito comum, mais de mães. Né? Mais de mães. Inclusive tem um grupo no Facebook que chama Mães da Epilepsia, que é um grupo bastante atuante, que tem muitas mães envolvidas com a causa, né? E esse grupo de mães, ele surgiu a partir de uma dessas pessoas, dessas 4, que foram encontrar comigo na Paulista. Quer dizer, olha, como nada é perdido, então, né? Nada é perdido. Quer dizer, as coisas, elas vão se envolver, as pessoas vão se envolvendo, vão percebendo, ela também era uma mãe de uma criança que tinha epilepsia e acabou, né, criando aí. Eu acho bárbaro isso. Há um tempo atrás, quando eu comecei a falar, tinha o meu grupo e eu nem lembro se tinham outros grupos. Hoje tem muita coisa. O meu site também era um dos poucos sites, junto com os sites das associações, né, como da própria ABE, que hoje, inclusive, eu faço parte da Associação Brasileira de Epilepsia. Né? Então, hoje, se você falar para mim, quantos grupos tem? Tem muitos. Quantos sites tem? Tem muitos. Eu acho muito bom isso.
Como qualquer coisa que você faz na vida, você tem a oportunidade de escolher, né? Se por um acaso você entrou em algum lugar que você acha que ali não é o teu ambiente, você não quer participar daquilo, você não sai de lá, né? Como qualquer coisa. Quanto mais informação, melhor. Melhor. Né? Sim, Isso muito que a bom. gente precisa. É muito bom. Nós Então vamos agradecer. relembrar, né, Aham. o dia 26. Deixa eu mostrar a camiseta, vai, então. mostra a Vamos. camiseta. Aqui, peraí, deixa eu ficar do lado do Eduardo aqui. Vem cá, Eduardo. Vamos Vem lá. ficar em pé aqui, ó. Mostrar Opa. a camiseta, ó. Olha aí, pra vocês de todo o Brasil, ó. Tá aí, ó. Fecha pra gente aqui, pra gente mostrar pra vocês. Então, dia 26... Eu falo de epilepsia sem preconceito. Tá aí, ó, pra vocês. Isso aí. Então, dia 26 de março, o mundo voltando os seus olhares para a epilepsia. Claro que não se resuma, né? Não. Apenas um dia. São ações que estão acontecendo já durante toda essa semana, vão continuar acontecendo, como o próprio desejo do Eduardo aqui, né? Que durante todo o ano tem ações que as pessoas conversem sobre esse assunto, levando informação que essa barreira do preconceito realmente vai cair, né, Eduardo? É isso aí. É o que a gente quer. Eu gostaria que no dia 26, todas as pessoas que tiverem interesse em poder participar usassem algo roxo, Não né? precisa essa camiseta da campanha Não pra precisa, cá. não. Sei Uma como camiseta meu roxa. vestido, A Maria assim, Gânia ó. tá aqui, ó, tá preparadinha Tô de já. ó. roxinho, Isso é ó. legal. Se elas apenas lembrarem da causa, usar alguma coisa roxa para poder, né, se tocar, né, e tocar as outras pessoas em relação à atitude. E se puder falar para uma pessoa que seja a respeito da epilepsia, já é uma grande coisa. É um trabalho de formiguinha, mas aí você pode ter certeza que essa uma pessoa ela vai divulgar para uma outra, e isso vai se expandindo e cada vez vai ficando maior. Perfeito, Eduardo. Valeu, parabéns pelo seu exemplo, pela sua história, por trazer pra gente informação. Tudo posso é isso, gente. Levar realmente informação preciosa para vocês de todo o Brasil. Correto? Correto. Boa sorte. A gente vai estar de roxo no dia 26 de março. É isso aí, tamo junto. Gente, vamos fazer intervalo agora. No próximo bloco tem artesanato. Hoje a Ana Bittar vai estar com a gente aqui, artista plástica, e hoje tem customização de um banquinho de madeira, para colorir a sua vida, colorir o seu dia a dia. Aquele banquinho velho. Mostra o banquinho pra gente aí, Emerson. Vamos lá, com você agora. Ó, Olha esse aí, daí ó. é o que tá bonito, Esse tá bonitinho, né? Tá bonito, tem um olha mosaico só. em cima e tal. Vai transformar aquele velho que você tem em casa num banquinho novo lindo. A gente já volta então, gente.